E hoje nós vamos aqui fazer um pequeno resumo de como as forças involutivas estão tentando nos atrair e de como o trabalho de Maria está equilibrando isso. E a gente tendo esse resumo vai poder se organizar melhor e eventualmente se preservar melhor de certos movimentos. E também vamos ver aquilo que são os nossos desejos e aquilo que são os nossos temores. Então vamos fazer um estudo hoje bastante dirigido, então, para o nosso próprio processo. Aqui no dia 25 de março último, Maria relacionou aquilo que as forças contrárias estão estimulando em nós. Então, quando a gente ora para si mesmo, ou quando a gente faz um exame de consciência e encontra certas coisas, ela diz que isto é o que as forças estão sugerindo a nós. Então ela cita a capacidade de nós mentirmos. Então, quando a gente percebe que vai mentir, se lembre que a gente está sendo estimulado a mentir, que é um dos trabalhos mais importantes que as forças contrárias estão fazendo sobre nós. Outra coisa também que ela nos aponta como um trabalho das forças sobre nós e que tem tido até um certo sucesso, na grande maioria, é a competição. A competição, a rivalidade, a comparação. Isso tudo é trabalho das outras forças em nós. A nossa essência divina não tem esses movimentos, mas a mentira, a competição, a rivalidade, a comparação, isto tudo é um trabalho das outras forças. Então, quando a gente estiver com essas tendências, se lembrar que isto pode não ser nosso, que isso é algo que está sendo imposto, ou isso é algo que está sendo sugerido. Maria não nos vê como seres assim. Maria vê a nossa essência. Maria vê a ideia de Deus para nós. Então ela sabe que a ideia divina para nós não é que sejamos mentirosos, nem que sejamos rivais dos outros, nem que sejamos competidores, né? E nem que tenhamos a tendência para desunião. Mas isso tudo é uma inspiração que vem das forças contrárias. E essas forças contrárias, segundo ela, nos estimulam, principalmente nesses pontos, na mentira, na competição, na rivalidade, na desunião, porque quando nós começamos a ser assim, as forças contrárias se alimentam disso. As forças contrárias, essas forças do mal, não se alimentam como nós. As forças do mal se alimentam quando nós as obedecemos. Então, cada vez que nós as atendemos, cada vez que nós agimos como elas estão sugerindo, nisso elas se alimentam. De forma que o mal vai existindo enquanto nós dizemos sim para ele. Porque quando dizemos sim, é disso que ele se alimenta.
Se nós não dessemos importância a ele, se nós não dessemos resposta, ele ficaria desativado, porque ele se alimenta daquilo que nós atendemos, ele se alimenta daquilo que nós concordamos com ele. Disso ele tira o alimento. Agora, outras coisas que eles nos apresentam e que em geral fazem com que nós os acompanhemos, essas forças, é a inércia, o prazer e os apetites. Então nós somos muito fracos, não é? Diante da inércia. Nós nos tornamos inertes, nós nos tornamos mais lentos, nós nos tornamos mais indiferentes, não é? Com muita facilidade. Porque nós temos na nossa natureza, a terça parte da nossa natureza é feita de inércia. Então, as forças involutivas entram por aí e nos tocam muito, com muitos resultados na inércia. E também nos tocam com muito resultado quando despertam em nós o prazer por qualquer coisa. E nós que somos muito pouco desconfiados, não, dessas forças, quando sentimos prazer por qualquer coisa, é por aí que elas estão entrando. De forma que, se perguntar para as pessoas, você quer ter prazer? Quase todos dizem que sim. E isso é uma situação na qual as forças entram. Sempre que nós estamos sentindo prazer em alguma coisa, por aí as forças estão entrando. Compreende? Então nós teríamos que chegar numa neutralidade. Neutralidade não é indiferença. Teríamos que chegar numa neutralidade, teríamos que chegar num ponto de não sentirmos prazer por nada. Veja que revolução, hein? Porque a gente busca o prazer, E isso é a porta por onde essas forças entram. E muitos acham que não existe interesse pela vida se não há prazer. Mas isso já é uma inspiração das forças do mal. Quando você chega a pensar que é preciso ter prazer no viver, é porque as forças já entraram. Porque o prazer não é uma coisa que faça parte daquilo que é o nosso equilíbrio. Nós não temos que ter prazer em nada, assim como não deveríamos ter desgosto por nada. Nós devemos chegar numa neutralidade diante de qualquer coisa que aconteça, diante de qualquer coisa que se apresente. E depois, os apetites também. Teríamos que ter muito cuidado com eles. Sempre que nós estamos diante de um apetite, temos apetite por alguma coisa, ter apetite por aquilo é sinal que devemos imediatamente nos controlar. E se tivermos que lançar mão daquilo, como por exemplo de algum alimento material, então diante do alimento material, nós podemos sentir apetite. E temos que nos alimentar. Então, se você, diante do alimento, sente apetite, você precisa controlar o apetite e depois de ter controlado o apetite, então aí vai se servir do mínimo necessário para ir não tendo mais apetite. Então é na hora do desafio, é na hora em que a situação aparece, não é fugir da situação, é na hora que a situação aparece, quando o apetite aparece, quando o elemento de prazer aparece, essa é a oportunidade para você olhar aquilo, se controlar
e dar o mínimo possível, que é para que aquilo não se fortaleça. E aquilo, quando volta, volta automaticamente, volta por reflexo, mas não porque você concordou com aquilo, não porque você cedeu ao apetite ou não porque você cedeu ao prazer. E tanto o prazer quanto o apetite acabam sendo um elemento de não libertação para nós, do contrário, de nós ficarmos então condicionados a isso. E aí, se você dá valor para o prazer e se você mantém esta confirmação do apetite, você vai ficando condicionado por isso. E há casos em que as pessoas, sem perceber, são verdadeiras escravas, tanto do prazer quanto do apetite. Isto, se não é controlado logo de início, isto vai acabar numa escravidão. Bom, e agora, quando nós estamos fazendo um trabalho de união conosco, com a nossa essência, de união com o nosso interior, então essas coisas, tanto a inércia, quanto o prazer, quanto o apetite, vão perdendo forças diante de nós. Então é com a união com a nossa essência que estas coisas vão perdendo força. Há pessoas que, quando cedem ao prazer ou quando cedem ao apetite, acham que estão se livrando deles. Aí nós estamos nos tornando escravos. E a gente estará se livrando deles quando nós nos unimos com a nossa essência. Em vez de dar alimento para o apetite, em vez de dar alimento ao prazer, nós nos neutralizamos diante disso e vamos substituir isso nos unindo com a nossa essência. Isso precisa experimentar. Isso precisa, na hora do prazer e na hora do apetite, você fazer o contrário. Você se unir com o seu ser interior naquele mesmo momento. Busque isso e você vai ver como vai se formando aí um outro equilíbrio. E essas são as forças que vão nos levando a, assim como nós nos escravizarmos a elas, nós ficarmos completamente presos a elas, elas vão nos abrindo o interesse por aquilo que se chama falso poder. Falso poder, por exemplo. Você, diante das modernidades, né, diante dessas coisas modernas, da tecnologia, a tecnologia e as coisas modernas aparecem e começam a nos tentar pelo falso poder. Porque existe quando você, por exemplo, usa a tecnologia, você vai tendo no seu subconsciente ou no seu inconsciente uma ideia de falso poder. Aquilo vai te levando a se sentir poderoso, que é uma ilusão. Mas você vai entrando nesta condição de ilusão, de ter um falso poder, porque aquilo é isso que desperta. Você, quando liga uma televisão e ela em poucos momentos te põe em contato com o outro lado do planeta, te põe em contato com uma coisa que seria inacessível para você, ela te está dando está te dando um impulso de falso poder. E isso vai fazendo com que essa força vá te conquistando, que essa força vá te controlando e até que ela começa a te condicionar completamente. Tanto assim que você vê como nós ficamos condicionados muito facilmente pelo noticiário, né? Muito facilmente. Isso já é um controle. E as forças entram aí nos dando esse falso poder, esse poder de saber as coisas,
Porque no fundo não é que nós sabemos muita coisa, porque aquilo tudo é manipulado e você então tem um falso sentimento de poder diante de uma coisa que é manipulada, diante de uma coisa que não é verdadeira e que diz até dizendo o oposto de algo que realmente esteja acontecendo. Bem, e isso tudo te dá uma falsa superioridade. Como nós temos muitos complexos, né, de inferioridade, porque nós alimentamos isso também, então essas forças trabalham nos dando uma falsa superioridade. Então, quando você está diante de um meio de comunicação, quando você está diante da tecnologia, isso te dá uma falsa superioridade. Porque isto está te controlando, não está realmente te libertando. Mas isto nós teríamos que estar muito atentos, não? E ao mesmo tempo estar buscando uma ligação com o nosso interior. Devemos estar buscando uma ligação com aquilo que é a nossa essência, para ir equilibrando essas coisas. Porque tudo isso está à nossa volta, fazendo pressão o tempo todo. O tempo todo. Então vocês veem isso na moda, vocês veem isso nas tendências, né? Isso tudo vai te escravizando, isto tudo vai fazendo cada vez mais que a gente não seja mais o que é, mas que seja uma coisa que é ditada pela moda, uma coisa que é ditada pelo noticiário, uma coisa que é ditada pela educação. Então nós vamos ficando completamente condicionados. Isto tudo, Maria diz que nos leva, com o tempo, à solidão e ao desespero. Enfim, nessa ciência espiritual que nos indica como é a curva das coisas e como vão acabar, não? Nós estamos sendo alertados, não? E sabemos então o que é que vai acabar nos levando para a solidão, e dentro da solidão, desta forma, chegamos ao desespero. Porque a solidão, o que nós chamamos de solidão, no sentido positivo, é quando nós estamos não coligados com essas coisas todas. Então, não estando coligado com essas coisas todas, não estando escravizados com essas coisas todas, nós vamos ter uma introdução em nós mesmos. Nós vamos chegar no nosso ponto interno. E aí, no nosso ponto interno, nós estaremos sós. Porque ninguém pode nos acompanhar lá e ninguém pode fazer isso por nós. Então, quando nós sentimos esta solidão, nós vamos entrando e lá, então, encontramos algo. E ela diz que se nós não chegarmos a esta solidão, no fundo, essa solidão interna, nós ficamos sempre perturbados ou seremos sempre confundidos por todas essas coisas que aparentemente nos fazem companhia, que aparentemente nos preenchem. Mas isto tudo é uma falsa, é um falso poder, é uma falsa superioridade, é uma falsa companhia. Tudo isso é falso. E o que nós teríamos que ir buscar e que teríamos que realmente procurar é chegarmos neste ponto interno onde estamos lá sozinhos, porque ninguém pode nos acompanhar, não é? Essa companhia que nós procuramos aqui fora, isso tudo é uma distração para nós não chegarmos nesse ponto interno. Então, chegando lá, sozinhos, é lá que nós vamos encontrar tudo o que procurávamos, que não é aqui fora. Então, esta comunicação dá este quadro, não? No dia 25 de março.
E depois, na mesma comunicação, nos dá aquilo que Maria nos propõe. Nos dá aquilo que Maria nos propõe. Isto é, ela diz que ela está em um deserto. O deserto é esta situação de estar no real. É esta situação de não estar influenciado por coisa alguma. É um pouco este tipo de solidão. Então que ela leva a este deserto, não é? E que ali, as palavras dela são que ela nos apresenta as covas intraterrenas. Isto é, chegando neste deserto, nós já estamos no caminho de encontrar a parte interior, as covas intraterrenas, a parte interior da vida, do conhecimento, a parte interior do mundo. Porque este mundo, mesmo assim como é, ele tem uma parte interior, ele tem uma vida interior. E tudo isso pode ser um conjunto, não de um conjunto de impulsos para o nosso interior. Mas aí nós teríamos que chegar nessa situação de deserto. Teríamos que chegar nessa situação de estarmos não influenciados por nenhuma dessas coisas falsas, não é? Estarmos neste deserto, estarmos nesta situação e sós, para podermos começar a chegar numa certa realidade. Que ela diz que nesse deserto, nessa situação de estar só e de não estar influenciado por aquilo que é falso, que aí existe um pequeno paraíso. Um pequeno paraíso. Isto é como uma entrada, é como um prenúncio de uma situação realmente paradisíaca, não é? De uma situação realmente perfeita. Mas que aí nós já começamos a encontrar um pequeno paraíso que existe, que já existe no interior de muitos seres, não é? Quando esses seres já estão introduzidos numa vida de oração. Aqui depois ela diz: se estabelecerá um novo princípio de vida, e muitas almas que se mantiveram na fé terão códigos de vitória crística. Dentro desse deserto, nós ficamos finalmente conhecendo um mistério, que são aquelas coisas que se chamam de códigos crísticos. Códigos crísticos não são aqueles toques que a gente tem daquela harmonia, daquele amor universal. Nós não podemos ter isso completamente, de repente, no início, mas vamos tendo esses toques, não é? Vamos tendo esses toques crísticos. Mas isto nós só podemos perceber, só podemos receber, só podemos reconhecer durante a passagem por esse deserto. É durante a passagem por esse deserto e durante esses toques de solidão. Veja, é tudo o contrário do que a gente busca na vida. É tudo o oposto, é tudo o contrário. E quando a vida vai nos levando a encontrar todas essas coisas, nós pretendemos fugir, nós pretendemos evitar. Isto é quando a vida está nos levando para isso, para que a gente finalmente comece a receber esses códigos crísticos, esses códigos de união universal, esses códigos de amor supremo, de amor divino. Não? Então ela nos ensina isso com muita suavidade e nós teríamos que compreender
que esta suavidade e que esta delicadeza está nos trazendo uma coisa muito séria, uma coisa muito vital e uma coisa muito importante para que a gente não chegue, com os tempos que estão evoluindo, não se chegue a um desespero, não é? E a isto que a humanidade chama de solidão, que não é nada desta solidão verdadeira e espiritual, que é um outro tipo de solidão que só traz sofrimento. Porque esta solidão não traz sofrimento. Esta outra solidão traz uma libertação. Uma libertação, de forma que você possa ser aquilo que na essência você é. E aqui veja, aqueles que se trabalharam, que ela chama dos anciãos, aqueles que são mais maduros, terão sonhos de esperança. Os jovens verão os mundos celestiais como parte de suas próprias moradas. Isso aqueles que entram nesse processo. E as crianças ensinarão, através do amor e da alegria, o que o universo guarda para nós. Então, ela parte dessas coisas que as forças do mal nos apresentam e nos fazem aceitar, e vai então para o outro lado, até que ponto se pode chegar. Neste processo de libertação, ela diz que não há idades, não há gente mais ou menos experiente, não é? Porque aqueles que são experientes, mais antigos nessa busca, terão muita esperança. Aqueles jovens, os que são jovens, verão os mundos celestiais como parte de suas próprias moradas. É muito interessante porque aqueles que não são desgastados, não jovens, aqueles que são jovens, aqueles que não se desgastaram, então começam a ver aquela parte celestial como uma parte da sua própria morada interior. São muito importantes esses quadros. E aqueles que são crianças, esses que parecem crianças, esses são aqueles que vão ensinar. São aqueles que vão ensinar, através do amor e da alegria, o que o universo lhes guarda. Depois, aqui ela diz que no final a humanidade receberá a sua última graça. Se há tempo as almas responderem ao chamado do céu. Porque os planos superiores, os planos internos, estão sempre nos atraindo, sempre nos chamando. Os planos internos nunca estão nos desprezando. Os planos internos nunca estão nos evitando. Pelo contrário, estão sempre nos atraindo. Sempre nos atraindo. E aí, como última graça, as almas responderão ao chamado disso. Tanto isso nos atrai, que se nós não nos deixarmos iludir por aquilo que são as forças contrárias, a uma certa altura nós respondemos a esse chamado. E quando respondemos a esse chamado, vamos ter a experiência de união, uma experiência de união interna. E ela disse que isso é um triunfo, isso é um conseguimento das forças superiores, que isto não é um conseguimento nosso. Isso foi um conseguimento das forças superiores em nós. E aqui nós somos convidados a um reconhecimento da humildade, não? Porque quando nós vivemos um processo desse, a uma certa altura somos tomados pelo orgulho e ficamos pensando que nós é que conseguimos. Quando tudo isso foi algo conseguido pelas forças superiores em nós.
Então, isso é um processo de humildade que nós teríamos que, uma certa altura, reconhecer e teríamos que, uma certa altura, aceitar. Porque aceitando isso, não temos mais resistências. Porque as nossas resistências são, às vezes, inconscientes. E uma das coisas que mais nos seguram é a gente acreditar que as coisas positivas estão acontecendo porque nós estamos conseguindo. Este é um ponto aonde quase todos caem. É achar que o que está acontecendo de bom somos nós que estamos conseguindo. Olha, os orientais que sabiam muito diziam sempre: o que acontece de ruim em nós, fomos nós que fizemos. Tudo o que acontece de bom, não fomos nós que fizemos, foram as forças que fizeram em nós. Então, se você no meio desse processo, ou durante esse processo, acredita que isso é mérito teu, o processo está bloqueado dentro do real. Porque isso não é mérito nosso, e isso é mérito das forças superiores em nós. Tudo que acontece de bom em nós, tudo que acontece de bem, tudo que nós fazemos de positivo, não somos nós. São as forças superiores que fazem isso em nós. Isso é um princípio básico de unidade, de humildade. Princípio básico de humildade. Então essa comunicação é realmente muito importante, de 25 de março. E, ao mesmo tempo que nós estávamos com isso, nos chegou, mandado por alguém, que eu nem sei quem foi, nos chegou algo que se chama Ladainha da Humildade. Interessante como o plano trabalha. Quando nós estamos com essa transmissão nas mãos, chega esta outra coisa. E veja uma coisa aqui. E aqui, nessa ladainha da humildade, diz tudo do que eu tenho que me livrar. E eu tenho que me livrar de desejos e tenho que me livrar de temores. Então veja aqui. Eu tenho que me livrar para estar liberto, não? Não são todos que querem se libertar. Nós não estamos habituados com a liberdade. Porque desde que nascemos, a gente é condicionado por alguma coisa. A gente nasce já condicionado, nasce já querendo que nos eduquem, não é? A gente é educado. Então, nós somos muito deformados na realidade, naquilo que chamamos de educação. Então aqui nós temos que ver nessa ladainha da humildade do que eu tenho que me livrar. Então eu tenho que me livrar de desejos e tenho que me livrar de temor. Agora, vejam os desejos. Quais são que eu preciso me livrar? Desejo de ser estimado. Este é o número 1. Desejo de ser estimado. Desejo de ser amado. Desejo de ser estimado. Desejo de ser amado. Veja do que eu tenho que me livrar. Desejo de ser procurado. Porque se eu não sou procurado, eu me sinto abandonado. Eu me sinto mal. Não me procuram. Eu não interesso a ninguém. Veja, é o contrário da liberdade. Exatamente o oposto. A gente vai se amarrando, a gente vai se pondo algemas à medida que vai crescendo, que vai se tornando adolescente, que vai se tornando adultos. Depois, eu tenho que me livrar do desejo de ser louvado. Do desejo de ser louvado. Tenho que me livrar
do desejo de ser honrado. Tenho que me livrar do desejo de ser o preferido. Vocês sabem o que quer dizer ser o preferido? Vocês sabem que carga essa criatura leva nas costas? Das pessoas o preferirem, mas sabe que peso é isso? Não sabem. Porque a gente tem desejo de ser preferido. Desejo de ser consultado. Sim, você se sente importante quando é consultado. Toda vez que você é consultado e que você atende a consulta, você criou um karma com aquilo. E você criou um karma com aquela pessoa. E você quer ser consultado, porque com isso você se sente importante. Então, de tanto você ser consultado, de tanto te perguntarem as coisas, você, a uma certa altura, está paralisado por uma mistura de karma, de todas as consultas que você respondeu. Do desejo de ser aprovado. Esse aqui é fatal. Você deseja ser aprovado naquilo que você faz. E veja que engano, que engano. Porque nós não temos que ser aprovado nem reprovado por nada. Tudo que vem deste mundo não tem o menor interesse real. Nós temos que estar bem com a lei, temos que estar dentro da lei. Agora, o desejo de ser aprovado, isso no mundo, isso não serve para nada. Não serve para nada. Diante da lei, diante daquilo real, diante do real, a aprovação ou a desaprovação do mundo não quer dizer nada, nada. Agora, se você está totalmente enebriado por aquilo que o mundo pode te oferecer, então aí sim você está muito atrás de ser aprovado e não quer ser reprovado. Mas isso diante do real não tem o menor valor. Não tem o menor valor. Desejo de ser adulado. Bom, isso já é bem mais simples de se compreender, não? Porque a adulação, não é? A adulação nos satisfaz muito, não? No campo do desejo, e nessas coisas todas nós vamos ficando escravos. Vamos ficando escravos. Eu vou repetir, porque isto é muito real. O desejo de ser estimado. E como isto é uma ladainha, ele diz: do desejo de ser estimado, livrai-me, Senhor. Do desejo de ser amado, livrai-me, Senhor. Do desejo de ser procurado, livrai-me, Senhor. Do desejo de ser louvado, livrai-me, Senhor. Do desejo de ser honrado, livrai-me, Senhor. Do desejo de ser preferido, livrai-me, Senhor. Do desejo de ser consultado, livrai-me, Senhor. Do desejo de ser aprovado, livrai-me, Senhor. Do desejo de ser adulado, livrai-me, Senhor. Isto é uma ladainha com 9 itens. E o 9 é um número mágico. Bom, agora vamos ver os nossos temores. Os nossos temores e que teríamos que nos curar disso realmente. Ou melhor, teríamos que pedir a cura para esses temores. O temor de ser humilhado. Temor de ser humilhado. Porque quanto mais você é humilhado aqui, mais você é exaltado nos planos superiores. Então, temer ser humilhado e não gostar de ser humilhado, isto é uma das maiores fraquezas humanas. Porque é quando a gente é humilhado aqui, é que a gente é exaltado lá, lá no plano do real. Depois, ser desprezado. Quem é que é desprezado
e não se sente mal. Ser desprezado é uma das coisas que mais nos liberta, se a gente não se importar com isso. Agora, se você se sentir desprezado, aí isto vira uma doença. Mas se você nem se importa com isso, porque você está buscando outra coisa, o que importa ser desprezado? Não importa nada. Se você pensa um pouquinho, isso não importa coisa alguma. Não tem importância isso. E isto, enfim, é realmente um temor muito forte. Temor de ser rejeitado. Temor de ser caluniado. Tem gente que fica muito, muito abalada quando é caluniado. Porque se é uma calúnia, por que ele tem que se abalar? Se fosse uma verdade que ele tivesse escutado, teria que se trabalhar. Mas uma calúnia, isso não tem nada a ver com você. Desde que calunie à vontade, o que isso pode te atingir? Se não é verdade, o que pode te atingir? Ser esquecido, que bela coisa. E a gente teme tanto ser esquecido. Não quer ser esquecido, quer ser lembrado, quer se mostrar, quer que se lembrem de você, não quer que esqueçam de você. Pensa, nós vivemos em busca de carga, sabe? Nós vivemos em busca de coisas pesadas. Temor de ser ridicularizado. Bom, isso aqui não é só temor. As pessoas ficam mesmo com ódio quando são ridicularizadas. E eu não sei o que isso pode nos tocar. Não sei. Porque é uma forma de alguém nos ver. Não importa. Cada um vê o que tem dentro de si. A pessoa não está vendo você, está vendo ela mesma. E ela está se ridicularizando. Então reflete isso em você. E você vai se importar com isso? Depois de ser escarnecido, de rirem de você. Se estão rindo de você, ótimo. Estão desopilando o fígado, ótimo. Ótimo. O que você tem com isso? Ótimo, deixa rir. Temor de ser injuriado. Injuriado. Bem, isso aqui já é uma progressão, não é? De outras coisas que já te fizeram. Chega no momento que te injuriam. E daí? Vamos repetir. Então, além dos desejos que temos, nós temos temores. Temor de ser humilhado. Temor de ser desprezado. Temor de ser rejeitado. Temor de ser caluniado. Temor de ser esquecido. Temor de ser ridicularizado. Temor de ser escarnecido. Temor de ser injuriado. Pensa que cura seria, hein? Que cura seria se a gente ficasse completamente neutro diante de tudo isso. Que cura seria? Quantos corpos teriam saúde, não é? Quantas mentes estariam tranquilas? Que cura seria tudo isso? Bom. E agora? Poderíamos almejar exatamente o contrário. Aqui na ladainha da humildade, agora já vem a ladainha para você desejar o contrário. Diz assim: que os outros sejam mais amados do que eu. Que os outros sejam mais amados do que eu. Que os outros sejam mais estimados do que eu.
que os outros possam crescer na opinião do mundo e que eu possa diminuir. Concedei-me a graça de desejá-lo. Que aos outros seja concedida mais confiança no seu trabalho e que eu seja deixado de lado. Parece aquelas coisas que ensinavam nos monastérios antigos, não? Concedei-me a graça de desejar que o meu trabalho seja posto de lado. Que os outros sejam louvados e que eu seja esquecido. Que os outros possam ser preferidos a mim em tudo. Que os outros possam ser mais santos do que eu, contanto que eu, pelo menos, me torne santo. Que os outros possam ser mais santos do que eu, contanto que eu me torne santo. Que os outros sejam mais santos não tem importância. Bom, e Maria diz, quando nós começamos essa purificação, quando nós concordamos em nos purificar, é aí que começa o verdadeiro trabalho. Tudo isso não foi trabalho. Tudo isso é o básico. Tudo isso é o início. É quando tudo isso já está feito, quando tudo isso já está conseguido, aí começa o verdadeiro trabalho. Isso é coisa de personalidade, tudo isso. Quando isso tudo chega num certo ponto, aí que vai começar o verdadeiro trabalho. Que é a continuação de algo já alcançado em outros tempos. Aqui é uma coisa muito importante que ela está dizendo e muito oculta. Isto é, em cada encarnação nós chegamos num certo ponto. Em cada encarnação nós chegamos em um ponto. Então, no ponto que nós chegamos na última encarnação, é o ponto que nós vamos reencontrar nessa para prosseguir. Mas nós só vamos prosseguir depois de ter vencido tudo isso que vocês ouviram. Então você, numa encarnação passada, chega num certo ponto. E aquele é o ponto que você chegou, o ponto evolutivo. Mas antes de você reencontrar esse ponto na vida futura, na vida posterior, você vai passar por todos esses desafios. E arrisca não encontrar o ponto que você deixou, porque você não venceu tudo isso. Então você na outra vida se encontra depois, se não venceu tudo isso, num ponto inferior àquele que você deixou. Isso chama-se, vai regredindo. Então nós temos que estar atentos com isso. Porque isso são coisas muito preparatórias, são coisas muito infantis, não é? São desafios que nós precisamos viver como se não estivéssemos vivendo, porque a um certo momento nós vamos ter consciência do ponto que deixamos e é ali que começa a vida, ali é que começa o verdadeiro trabalho. Então ela diz, após a purificação necessária, inicia o verdadeiro trabalho, que é a continuação de algo já alcançado em outros tempos. Não está no ponto mais alto já vivido por seu ser. Esse ponto está guardado como código em sua essência. O seu verdadeiro ponto você nunca vai conhecer, porque o seu verdadeiro ponto
é conhecido na sua essência. Lá que está esse ponto. Lá que está esse ponto. Portanto, nada de orgulho, porque se você tem orgulho, você está diante de uma ilusão. Porque o seu verdadeiro ponto é só a sua essência que conhece, é só ali que está registrado. O resto tudo é experiência, que pode ser coisa do passado, como pode ser o reencontro de um ponto em que você deixou. Mas o valor mesmo é completamente desconhecido, o valor só está na essência. E a partir daí, poder ser o que está disponível e que é necessário para esta encarnação. Você vai prosseguir naquilo que é necessário aprender e desenvolver nesta encarnação. Não adianta estar pensando em outra coisa. Você tem que viver como se você não fosse deste mundo, você tem que estar no mundo como se não estivesse no mundo, que é para você poder perceber qual é o ponto que você tem que desenvolver naquela encarnação, que é o ponto que você deixou na última. Mas se você quiser viver por si, quiser fazer por si, você vai encontrar pontos ilusórios, que não são o ponto que você vai ter que desenvolver naquela encarnação. Então, você vai ter que estar tão disponível, você vai ter que estar tão neutro diante de tudo o que acontece, senão você começa a se iludir que vai começar um desenvolvimento. Você está se iludindo com isso porque de repente não tem nada a ver com o que você deixou na outra encarnação. Você tem que, a uma certa altura da sua vida, encontrar o ponto que você deixou para continuar. Se não for aquele ponto, você está vivendo errado. Você está desenvolvendo coisas que não é nada para desenvolver. E ela diz que já não há tempo. Tudo deve ser preciso e os processos dos servidores podem ser acelerados. Porque é fundamental que neste momento as ferramentas ocultas estejam disponíveis. Nesses momentos que nós estamos vivendo, nesses momentos caóticos e nesses momentos de transição, nós temos que encontrar o ponto da encarnação anterior, porque lá naqueles pontos estão os instrumentos que nós já desenvolvemos, que nós já temos. E você não teria encarnado neste momento se não tivesse esses instrumentos. Então, se nós estamos encarnados neste momento crítico, é porque nós temos na nossa consciência os instrumentos para viver estas coisas. E esses instrumentos foram todos desenvolvidos nas vidas passadas. Mas se nós não estamos buscando aquele que é o nosso ponto, se estamos criando, inventando, ambicionando coisas que não tem nada a ver com a nossa vida, nós não encontramos esse ponto. Nós não encontramos esse ponto. Todos nós que vivemos hoje temos o ponto de conhecimento para viver neste momento. Mas precisa que a gente reencontre o ponto que deixou na vida passada. E não que formou nesta vida, porque tudo que nós aprendemos nesta vida de nada serve diante do que está para acontecer. Diante do que está para acontecer, o que vai valer é o ponto que você desenvolveu na vida passada. E você encarnou agora porque tem esse ponto disponível. Veja, por isso que a gente tem que trabalhar muito a ilusão. Não é? Muito a ilusão. E se você não tem um mínimo de inspiração e de contato interno, você, quando chega no momento de reencontrar este ponto, você tem tantas coisas na cabeça, tantos planos na cabeça, tanta ilusão na cabeça, que não vai reconhecer este ponto. E mesmo que ele possa estar ali na sua frente,
você é capaz de rejeitar aquilo por uma coisa que você acha que é o real. E ela diz que já não há tempo para isso. Tudo deve ser preciso e os processos dos servidores podem ser acelerados, porque é fundamental que neste momento as ferramentas ocultas estejam disponíveis. Ferramentas ocultas são aquelas que você desenvolveu nas vidas passadas, que você pode reencontrar agora, que essas é que vão valer agora. Não é o que você está desenvolvendo hoje. O que você está desenvolvendo hoje não serve para nada diante do que vai acontecer. Ela está falando para a gente que está realmente no nosso ponto, sabe? Porque para a maioria isso não tem o menor valor. Então. E aqui ela aconselha a criatura para quem ela está falando que ela se retire por 3 dias. Então muitos devem estar perguntando, o que é que eu vou fazer? Bom, para esta pessoa ela disse, se retire por 3 dias. E poderemos trabalhar como se deve. Então ela está se oferecendo para trabalhar conosco. Isso ela já se ofereceu de todas as formas. Mas num caso extremo, num caso que esteja difícil, ela disse, se retire por 3 dias. Capaz de se retirar por 3 dias? Ou você acha que é indispensável? Você acha que se você retirar por 3 dias o mundo vai acabar? Se você retirar por 3 dias a casa vai cair? Qualquer um de nós pode se retirar por 3 dias. O que impede? Só a mente. Porque nós achamos que somos indispensáveis. Quando na realidade, se nós nos afastássemos por 3 dias, muitas coisas iam se desenvolver e que não desenvolvem porque estamos presentes. Então você pode se afastar por 3 dias, que muita coisa pode acontecer por aqueles que ficaram sem você 3 dias. E lá, nos 3 dias que você está sozinho, lá as forças evolutivas poderão te ajudar. Poderão te ajudar, inclusive porque você está deixando de impedir que as coisas aconteçam aqui. Porque a grande maioria de nós só está atrapalhando a que as coisas sejam como tem que ser. Então ela, como a santa das santas, diz, se retire por 3 dias, meu filho. Se retire por 3 dias. Porque aí as coisas vão acontecendo, você vê que não é salvadora do mundo, você vê que não é indispensável, e aí eu vou poder te ajudar. Mas nessa confusão não é possível pôr a mão. Se as energias do cosmos descessem com maior pressão, vocês não resistiriam. Então ela está explicando por que as coisas não se fazem abertamente. Se as energias do cosmos descendessem com maior pressão, não resistiriam. Por isso, libertem-se do fogo que incendeia e destrói. Porque isso que mexe na gente, isso é um fogo que é muito correspondente às forças involutivas. Nós temos dentro de nós um lado que é fogo muito negativo. E isso entra em contato com as forças involutivas e as coisas pegam fogo dentro de nós. Um fogo mau. Se as energias do cosmos descendessem com maior pressão, não resistiriam. Por isso, libertem-se do fogo mau que incendeia e destrói. Unam-se ao fogo cósmico. O que ela chama de fogo cósmico são os fogos superiores, são os estímulos superiores. Porque o fogo cósmico queimará as partículas desagregadoras de vossos sistemas. Nos nossos sistemas tem muitas partículas que não são unificadoras.
Isso independentemente da nossa vontade. No nosso sistema tem muitas partículas que não são unificadoras, que são desagregadoras. E isso só o fogo cósmico é que pode queimar. Preparando vossos corpos para receber energias de potência e frequência mais elevadas. Que nós precisamos que os nossos corpos, a uma certa altura, se possam receber potências mais elevadas, porque haverá uma mudança na potência da energia. Por isso que ela diz que nós não estamos preparados para receber as energias maiores, porque estamos dormindo, estamos adormecidos, estamos inertes, então não temos receptividade para uma energia maior. E aqui as nossas partículas desagregadoras continuam desagregando, porque nós precisamos do fogo cósmico em nós para que isso tudo se resolva. Para se acostumar à pele, ao sol, ela está dando um exemplo. Deve-se expô-la pouco a pouco. Então, se você está querendo que algo superior dissolva essas partículas desagregadoras, você tem que ir se expondo a um processo gradual. Aqui é que entra o processo de oração, porque começa num determinado grau e depois vai se ampliando, depois vai amadurecendo. E a uma certa altura, esse processo de oração se encarrega de organizar tudo isso na devida ordem, de forma que não haja excesso de estímulo e nem falta de estímulo. A oração regula isso. Quando a oração ela é feita de uma maneira correta, de uma maneira simples, ela usa muito a palavra simples, a oração simples, a atitude simples no orar, não complicar o processo da oração. Oração simples, é isso que vai criar em você um clima para que tudo isso se dê. E para que um fogo mais forte possa descer e te organizar. E esse fogo mais forte não é teu. Esse fogo mais forte é aquele que a oração atrai. E que vem então colocar tudo em ordem em seu ser. Para se acostumar a pele ao sol, deve-se expô-la pouco a pouco, até que se torne cada vez mais resistente e ao mesmo tempo receptiva. O que poderia queimar e causar dor sendo recebido de repente, pode ser delicado e fluido se a pele já estiver preparada. Então nós temos que trabalhar os nossos corpos. Temos que trabalhar os nossos corpos e temos que confiar que aquilo que desce do alto, que não somos nós que fazemos, aquilo que desce do alto vai descer na correta dose, vai descer no correto grau. Assim, irmãos, não deixem de se preparar. Trabalhem com o fogo desde já, purifiquem-se. Não esperem ser purificados. Porque a gente ouvindo todas essas coisas acha que vão nos purificar. Nós precisamos nos purificar, porque quando nós começamos a nos purificar, vamos chegar num ponto que não conseguimos mais. A partir deste ponto é que entram as outras forças. Mas as outras forças não podem entrar por lei se você não chegou no seu ponto máximo de sua possibilidade. Então você tem que assumir a sua purificação até o ponto que você tem forças para fazer isso. E é a partir daí que entra o fogo cósmico e continua. Continua se você suportar. Continua se você suportar, porque nós estando assim um pouco grosseiros, não é? Somos mais resistentes a certos fogos muito sutis.
E se não temos uma certa purificação verdadeira, o fogo cósmico queima e não faz aquilo que ele deve fazer. Então, assim, irmãos, não deixem de se preparar. Trabalhem com o fogo desde já e purifiquem-se. Não esperem ser purificados. Purifiquem-se. Porque o que você come, o que você bebe, o que você faz, não pense que você vai ser purificado. Você tem que primeiro evitar tudo isso. Depois, quando você não souber como lidar com o resto, aí é que você vai ser purificado. Utilizem a consciência e permitam-se viver o que ainda é possível em matéria de expansão do amor cósmico dentro da terceira dimensão. Dentro dessa dimensão em que nós existimos, ainda existe muito amor que nós não conhecemos. Nós não podemos conhecer o amor da quarta, da quinta, da sexta dimensão. E nós não podemos conhecer o amor das outras dimensões enquanto não conhecemos todo o amor na nossa dimensão. Então, esta ambição de querer estar na outra dimensão antes de ter cumprido tudo nesta dimensão, né? Isto é uma ilusão da nossa parte. E aqui está escrito: não deixem de se preparar, trabalhem com o fogo desde já e purifiquem-se. Não esperem ser purificados. Utilizem a consciência e permitam-se viver o que ainda é possível em matéria de expansão do amor cósmico dentro da terceira dimensão. O amor cósmico, isso que a gente chama de amor cósmico, é uma coisa onipresente e que está presente em todas as dimensões. Então, na terceira dimensão também existe amor cósmico. Na quarta dimensão, em todas as dimensões existe amor cósmico. À medida que vai subindo, o amor cósmico é mais forte. Mas nessa dimensão onde nós estamos, esse amor cósmico, num certo grau, já existe. E você precisa se conectar com isso, para sair do amor inerte, fixo dessa dimensão. Você tem que entrar no amor cósmico aí, para você estar se elevando. Para uma morte bem feita é a morte do ego humano. Para uma morte bem feita, aconselhamos que primeiro segurem a própria cruz com força. Porque nesse trabalho, nós, numa certa altura, nos sentimos carregando uma cruz. Porque isso não é um trabalho em mundos evoluídos. Né? O trabalho desta cruz terrestre é muito pesado. E aqui, para você conseguir realmente dominar esse ego, dominar essas dificuldades, aconselhamos que primeiro segurem a própria cruz com força. Não se trata de jogar fora a própria cruz, não. Quando você perceber que está carregando uma cruz, você segure aquela cruz, abrace aquela cruz. Olha, a lei é completamente o oposto daquilo que nós pensamos. Quem é que abraça a sua própria cruz? Quem é que abraça a sua própria provação? Quem é que abraça a sua própria purificação? Muito poucos, muito poucos. Então, para uma morte bem feita, aconselhamos que primeiro segurem a própria cruz com força e amem cada vez mais o sacrifício. É exatamente o oposto do que a gente faz naturalmente. Porque essas coisas não têm nada a ver com a evolução natural, sabe? Isto é uma evolução espiritual, não é evolução natural. Então não tem nada a ver com a evolução natural. Então veja, para uma morte bem feita, aconselhamos que primeiro segurem a própria cruz com força e amem cada vez mais o sacrifício. Por isso, não basta fazer uma oferta.
Não basta fazer uma oração, mas deve ser a aspiração de vossas vidas. Orar, ofertar, isso tudo é muito bom. Só que isso só começa realmente a valer, por isso que ela diz, o verdadeiro trabalho começa agora. É quando você está orando, está aspirando, está fazendo como se fosse a aspiração da sua vida. Quer dizer, você começa a orar e aquilo é a aspiração da sua vida. É aí que o trabalho da oração começa. De maneira contínua e sem distração. Sem distração quer dizer orar sempre, sem distração. E você ora independentemente do resto que você está fazendo. A grande tentação é que as coisas da vida te tiram da oração. E não precisam tirar. As coisas da vida vão acontecendo, você as vai vivendo, mas não deixa de orar. Enquanto vive aquilo, não deixa de orar. Porque de um ponto de vista superior, você deixar de orar significa uma distração. Você é um distraído. Quem não buscar, não encontrará. Então, se você está esperando que essas coisas aconteçam sem que você faça esse processo, não se iluda, porque nunca vai acontecer. Você não espere orar continuamente se você não trabalhar para isso, se você não começar. As coisas não acontecem se você não começar e se você não fizer. Começa a acontecer, independentemente de vocês, é quando você já fez tudo. Mas achar que vai orar sempre, sem parar, pensando que isso vai cair do céu, não vai não. Você tem que chegar a querer isso, a fazer isso, a assumir isto. E aí sim, vai começar a acontecer. E você vai se sentir fraco a uma certa altura. E aí entra então a ajuda que não é sua, a ajuda que vem de outro plano. Aqui ela diz: quem não buscar, nada encontrará. Quem buscar um pouco, encontrará um pouco. Quem, através da sua busca, concentrar-se no mais alto propósito, poderá encontrá-lo. Esta é a lei e isso é fato. Eu vou repetir. Quem não buscar, não encontrará. Quem buscar um pouco, encontrará um pouco. Quem, através da sua busca, concentrar-se mais no propósito, poderá encontrar esse propósito. Essa é a lei e é o fato. E ela termina dizendo assim: não durmam mais, nem por um instante, pois se aproxima tudo aquilo que foi profetizado e não se poderá esperar mais. Quer dizer, o universo não pode esperar mais. Quem fizer pouco, receberá pouco. Quem não fizer nada, receberá nada. E quem fizer muito, receberá muito. Nós receberemos aquilo que fizermos, aquilo que demos. E diz: não durmam mais. Estão nos considerando adormecidos, hein? E devem ter razão. Não durmam mais, nem por um instante, pois se aproxima tudo aquilo que foi profetizado e não se poderá esperar mais. As profecias não podem mais esperar. Acabaram-se os prazos. Não durmam mais, nem por um instante, pois se aproxima tudo aquilo que foi profetizado e não se poderá esperar mais.
Muito bem. Sim. Aqui nós usamos 25 de março. Usamos 8 de abril. 8 de abril era de Michuk. Essas foram as duas que usamos hoje. Nós temos aqui algumas cópias da Ladainha da Humildade. Estão disponíveis aqui. Obrigado, então.